Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar como se vive a paciência. A paciência é outro fruto do Espírito Santo. Comecemos falando da paciência divina. Algumas pessoas imaginam a Deus como um ditador mesquinho que está ansioso para achar uma causa e destruir a raça humana desobediente. Mas é essa a maneira como a Bíblia descreve a Deus? Olha que diz Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Veja, neste texto, a paciência, a benignidade de Deus são as que te conduzem ao arrependimento. Isso é o que Deus mais deseja, porque seu anelo é salvar você. Por outro lado, Romanos 15:5 também enfatiza a paciência de Deus. Olha o que diz. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Meu amigo, Deus é paciente. Essa é a sua natureza. O amor de Deus gera a paciência. E Deus é amor. Não quer que ninguém se perca eternamente. Por isso, Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor é longânimo, é paciente. Um significado de paciência, segundo o dicionário, é a capacidade de esperar calmada e serenamente. Deus nunca atua impulsivamente. Pelo contrário, a história tem demonstrado repetidamente que Deus tem muita paciência. A paciência divina se demonstrou com a geração do tempo de Noé. Ele esperou para destruir Sodoma também, a corrupta Sodoma. O Senhor foi incluso paciente com um ímpio tão vil como o rei Acabe. Por séculos foi tolerante com a nação arrogante e testaruda de Israel, cabeça dura. E a história de Nínive talvez é a mais extraordinária acerca da paciência divina. A paciência se encontra no caráter mesmo de Deus. E é aí onde radica a fonte da paciência para nós. O Senhor se deu a conhecer a Moisés em Êxodo 34:6, veja, da seguinte maneira: como o Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. A expressão tardo para a ira descreve o atributo maravilhoso da paciência divina. A segunda parte da lição nos traz um imperativo que Paulo apresenta aos cristãos. Está registrado em Efésios capítulo 4, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Claro, queridos, se Deus é um Deus paciente e nós somos filhos de Deus, é natural que o fruto da paciência apareça na vida dos cristãos e que essa paciência se manifeste no trato de uns com os outros. Bom, a ordem de Paulo é que andemos com humildade, com mansidão, suportando-nos uns aos outros em amor. O propósito da humildade é que reconheçamos que não somos suficientes. Não somos suficientes por nós mesmos. Precisamos depender de Deus, da ajuda dos nossos irmãos.
A humildade é uma virtude, é uma das características de um autêntico cristão. Pois o próprio Senhor Jesus disse um dia: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade é aquela que me leva a não ter um conceito mais elevado de mim mesmo. A humildade me confronta comigo mesmo. A humildade cristã se baseia na visão da minha insignificância, na contemplação de Cristo e na compreensão de Deus. Agora, se o meu caráter é medido com o metro da humildade, eu estarei em condições de suportar a meus irmãos, de ter paciência, de ser longânimo com os meus irmãos. Mas a ordem de Paulo é que andemos também em mansidão. A palavra mansidão se traduz também como gentileza. Esta palavra é completamente oposta da palavra dureza, mau humor. Também pode se traduzir esta palavra mansidão como doçura. Se tem dito que o homem verdadeiramente manso se aira quando tem razões para isso, mas nunca se ira com os insultos e injustiças que as pessoas cometam com ele mesmo. Aí a mansidão o leva a suportar, a ter paciência, a ser longânimo. Querido, você é manso quando sabe que pode ser áspero, mas não é. O homem manso é um autêntico cavaleiro de Deus. Esta virtude cristã é indispensável no momento de suportar os outros, de ter paciência, de ser longânimo com os outros. Uma vida cheia de mansidão reflete o caráter do Mestre. Porque Jesus tinha para cada homem, para cada mulher, uma palavra de doçura. Mesmo que esses homens fossem os piores pecadores. O cristão que pratica a mansidão não tem muito problema para suportar as fraquezas das outras pessoas. Neste tema de suportarmos uns aos outros, de termos paciência, de ser contemplativo com as outras pessoas, a longanimidade se manifesta como uma atitude de tolerância amorosa para com as outras pessoas. A recomendação bíblica é que sejamos pacientes com todos. O nosso texto diz: suportando-os com paciência uns aos outros. A paciência que precisamos para suportar-nos é a que vem como fruto do Espírito. Essa paciência é real, é duradoura, traz bons resultados. Mas esse tipo de paciência é aquela que se consegue como fruto do Espírito Santo. E é essa paciência que se precisa quando o irmão débil comete um erro. Uma pessoa impaciente não pode tolerar as falhas e fracassos dos outros. Mas há um pensamento mais neste texto. Há pessoas que se suportam porque não há mais remédio frente a alguma situação de conveniência. Por exemplo, um casal decide seguir unido por causa dos filhos, embora entre eles acabou completamente o amor. Se pode dar o caso de algum trabalho onde muitas vezes você precisa suportar qualquer humilhação porque precisa do emprego, embora você deteste a pessoa com a qual você trabalha. Mas a Bíblia diz que devemos suportar-nos em amor, não suportar-nos por conveniência. O amor, finalmente, é a joia mais valiosa de todas as virtudes. Por amor, Deus decidiu enviar o seu único Filho ao mundo. Por amor, Jesus Cristo, desde a cruz, estando em sua mais densa agonia, pode dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É na igreja, ou é no lar, aí onde nos suportamos. Não porque fique outra alternativa, mas porque nos amamos uns aos outros. O comentarista bíblico Barclay disse sobre isto o seguinte: se tratamos a uma pessoa com amor,
nada daquilo que essa pessoa possa ou queira fazer nos fará desistir de procurar somente o maior bem dessa pessoa. Embora nos injurie, nos lastime, nos insulte, jamais sentiremos para ela outra coisa a não ser bondade. O amor cristão é a única maneira que me ajuda a querer e aceitar as outras pessoas exatamente como são, e não como eu acho que elas deveriam ser. O propósito da lição desta semana é mostrar as implicações práticas do Evangelho na vida cristã. Veja, até aqui no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, temos encontrado poucos mandamentos, com exceção de alguns mandamentos no capítulo 6, onde se nos ordena saber, considerar, etc. Nos primeiros capítulos da Epístola, a ênfase de Paulo não está naquilo que devemos fazer, e sim naquilo que Deus fez por nós. O que Deus fez pela graça é sempre a base do comportamento e da conduta cristã. Agora, com isto em mente, vejamos o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra pois pode ser substituída, para sermos mais claros, pela palavra portanto. Esta palavra indica que tudo o que Paulo estava falando nos primeiros 11 capítulos, tudo o que Deus fez pelos pecadores, ímpios e culpados, conduz a uma consequência. Por isso ele roga. Paulo estava implorando, suplicando. Agora veja o contraste com a lei. A lei diz, te mando, te ordeno, mas a graça diz, rogo-vos. A obediência à lei se baseia no temor. A pessoa obedece, pois ela tem medo do castigo que sofrerá caso não obedeça. Mas a obediência no Evangelho se baseia no amor. O amor de Cristo nos constrange. Continuemos o que Paulo está dizendo no versículo 1. Ele roga pela compaixão de Deus. Compaixão significa clemência, misericórdia. Precisamos lembrar quão misericordioso e compassivo tem sido Deus para conosco. Isto deveria ser um incentivo para uma vida cristã piedosa. Se Deus tem sido compassivo e clemente com a gente, não deveria você não deveríamos darmos a nossa vida, tudo mais para servi-lo? Se o Filho de Deus morreu por mim, como posso fazer menos do que viver para Ele? Por isso Paulo aconselha que apresenteis vossos corpos. A palavra apresentar é a mesma palavra que se encontra em Romanos 6,13. E uma comparação de ambos versos indica que o corpo é equivalente a você mesmo. Quando você entrega a Deus seus membros, está dando-lhe tudo o que você é, tudo o que você tem. Mas nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício. Quer dizer, todo crente no Novo Testamento é um sacerdote. E os sacerdotes oferecem sacrifícios. Um sacrifício pertencia totalmente a Deus no Velho Testamento. Era dele. Então, um crente sacerdote no Novo Testamento irá oferecer-se, dar-se a si mesmo, seu corpo, totalmente a Deus, tudo para uso de Deus. Dizem que um crente, após ler Romanos 12:1, foi ao topo de uma montanha e construiu um altar de pedra. Então disse ao Senhor, Senhor, aqui estou, teu sacrifício vivo, usa-me como quiseres, a minha vida te pertence. Querido, Deus não nos diz literalmente para construir um altar de pedra, mas para apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. Vivo. Ao contrário dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento que eram imolados e acabavam morrendo. Mas não só isso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo e santo, ou seja, separado para a santa vontade e para o serviço de Deus.
O povo de Deus é santo, separado para o serviço do Rei dos Reis. Você se vê a você mesmo como um servo de Deus Altíssimo? Mas, além disso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável, quer dizer, aceitável. Deus se alegra com o sacrifício de seu Filho. Deus não se agrada quando os cristãos se negam a dar-lhe tudo, ou que nada se interponha entre nós e nosso Salvador. Mas o sacrifício tem que ser racional também. Agora, a palavra lógica vem dessa palavra, é a raiz da palavra racional. À luz daquilo que Cristo fez por nós, dar-nos inteiramente a Ele como um gesto total de consagração é a única coisa racional e lógica que podemos fazer. Nenhuma outra coisa tem sentido para o cristão verdadeiro. Há uma parábola interessante. Não sei quem a criou. Diz que um fazendeiro que não conhecia nada sobre animais limpos ou imundos se aproximou de uma galinha e de um porquinho e lhes fez uma importante pergunta. Querem contribuir para um café da manhã com ovos e bacon? Para a galinha era apenas uma contribuição, mas para o porquinho era um sacrifício total. Bom, o cristão deve se colocar totalmente nas mãos de Deus. Queira Deus que Romanos 12:1 seja a lembrança constante de que não nos pertencemos, pois fomos comprados com preço. Não temos o direito de usar nosso corpo como bem quisermos. Como servos que amam a Jesus, temos o dever de usar o nosso corpo como Ele quer. Fomos comprados com sangue e estamos ligados em amor. Nos apresentamos a Deus como sacrifícios vivos. Diante da misericórdia e da graça de Deus demonstrada no Calvário, como poderíamos fazer menos do que isso? Agora veja o que diz Romanos 12:2, é o segundo versículo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que neste versículo há dois mandamentos. O primeiro é negativo, não vos conformeis a este mundo. Quer dizer, o que não devemos fazer. O segundo é um positivo, mandamento positivo, o que sim devemos fazer. Este mundo se refere a este tempo. Em 2 Coríntios 4:4 lemos que Satanás é o Deus deste mundo. Cristo se deu a si mesmo por nosotros, por nossos pecados, para livrar-nos deste século malvado, diz Gálatas 1:4. Quando estávamos perdidos, éramos parte deste século malo e satânico. Mas Deus nos libertou. Não vos conformeis. O verbo conformar significa ser formado como, ser conformado a, ser modelado por, amoldar, adaptar a uma coisa. Paulo está dizendo, não permita que o mundo pressione você dentro de seus padrões. Não seja modelado pelas posses desta terra, pelas conversas, pelas expressões, estilos e hábitos deste mundo. Não se conforme com este mundo. Sede transformados. Este verbo transformar significa ser mudado. A palavra grega é metamorfosis. Esta palavra se usa em Mateus 17:2, quando se refere à transformação de Nosso Senhor, comumente chamada de transfiguração. O Senhor foi transformado de tal maneira que sua glória interior chegou a ser visível exteriormente. Agora, como se concretiza esta transformação na vida do cristão? Pela renovação de vosso entendimento. Oh, querido, é um processo consciente. É adaptar nosso pensamento e nossa visão moral e espiritual à mente de Deus. E isso tem um efeito transformador em nossa vida. A mente do cristão deve chegar a estar saturada com a palavra de Deus, de modo que possa pensar, sentir cada vez mais
como Deus vê, pensa e sente. Esse é o segredo. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que uma das necessidades vitais do corpo humano é o ar puro, uma respiração correta, certa. Vamos começar falando da criação. Enquanto muitos acreditam na evolução, fruto do acaso, a Bíblia ensina uma criação com propósito. No princípio, diz o relato bíblico, a terra estava desorganizada e vazia. Não havia vida. Havia terra, mas não havia vida. E Deus decidiu compartilhar a sua vida e criar o ser humano. Mas para isso, o Senhor se deu o trabalho de preparar o ambiente. Não apenas para Adão e Eva, mas também para os animais. Olhe o que diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versos 9 ao 12. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Me impressiona essa última declaração. Viu Deus que era bom. Deus não fez nada ruim. Tudo era perfeito ao sair das mãos de Deus. Ali estava o ambiente preparado para a criação do ser humano. Sol, comida, água, ar. No segundo dia da criação, ao separar o firmamento das águas, Deus criou a atmosfera para que seus filhos pudessem respirar. E ao criar o sol, você já pensou? Deus colocou a famosa capa de ozônio para que os raios do sol se filtrassem à terra apenas na quantidade necessária, porque senão todos viraríamos carvão. Que cuidado, que preocupação para que nós pudéssemos desfrutar da vida. Você não acha que vale a pena responder com amor tamanha preocupação? A segunda parte da lição menciona a necessidade do ar para a conservação da vida. Todos os seres humanos precisamos respirar. Os animais, assim como o homem, não podem viver sem oxigênio. Mas o ser humano foi criado de um jeito especial e diferente. A história da criação diz que Deus criou o homem do pó da terra. Olhe, por favor, nunca diga que Deus fez um boneco de barro. O ser humano sem vida que Deus tinha diante de si, antes de soprar o fôlego da vida, não era um boneco. Era um ser humano completo. Apenas não tinha vida. Então, é a primeira vez que se menciona o ar como fonte de vida. Não era oxigênio, era o sopro de vida de Deus. O primeiro ar que entrou nos pulmões dos animais foi oxigênio, mas esse não foi o caso de Adão. A ele, Deus soprou o sopro de vida. Depois ele começou a respirar oxigênio, mas primeiro ele recebeu a vida de um jeito diferente dos animais. A partir daquele, então, cada vez que o ser humano procria, passa a vida aos seus filhos. E quando o homem ou a mulher morrem, esse sopro de vida volta para Deus que o deu. Agora, o sopro de vida não tem a capacidade de pensar, não pode sentir, não pode fazer qualquer coisa sem o corpo. Quando corpo e sopro de vida se separam, então vem a morte. Então o corpo é levado ao cemitério e com o tempo vira pó. E o sopro de vida volta para Deus.
Mas esse não é o tema de agora. O tema é a importância do ar para a vida e a necessidade de saber respirar para manter o corpo saudável. Veja, a respiração é a primeira coisa que fazemos ao nascer e é a última coisa que fazemos antes de morrer. A respiração é o mecanismo pelo qual realizamos o intercâmbio de gases com o exterior para a manutenção da vida. Para viver, precisamos ingerir periodicamente líquidos e alimentos sólidos para manter o corpo e para regenerar os tecidos que vão se deteriorando. Mas a respiração é um tipo de alimentação que devemos manter constantemente em todos os momentos para continuar vivos. Podemos viver uns 50 dias sem comer e não mais de 2 ou 3 dias sem beber, mas sem respirar podemos morrer em uns 5 minutos. Claro, isso é relativo, mas mostra a importância do oxigênio. A respiração é vital e por isso temos um controle involuntário da respiração. Para quê? Para não esquecer de respirar, porque poderíamos colocar em perigo a nossa sobrevivência se pararmos de respirar. O problema é que à medida que o estresse, a preocupação aumenta em nossas atividades, a respiração vai ficando cada vez mais curta e mais rápida. Quer dizer, a tendência é inalar menos oxigênio. E isso faz com que o organismo se canse, porque pouco oxigênio circula pelo sangue e muito gás carbônico. O cansaço faz com que os músculos que sustêm a coluna vertebral cedam e pelo peso do corpo, então, as costas se curvam, pressionando os pulmões e os órgãos internos. Por sua parte, o cérebro, ao não receber a quantidade adequada de oxigênio, começa a reduzir seu rendimento e isso gera sonolência. E para completar, o diafragma, ao não trabalhar adequadamente, faz pouco esforço e perde tonicidade, contribuindo para a redução da capacidade pulmonar. Resumindo, o plano de Deus, ao criar o ser humano, era que o homem respirasse bem para viver. E esse plano, às vezes, pelas circunstâncias da vida, não acontece. E os únicos que sofrem somos nós mesmos, como consequência de um ar contaminado ou como consequência de não saber respirar. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que Deus deu a cada ser humano o poder de decidir. Mas qualquer decisão que façamos tem consequências para o bem ou para o mal. Quando Deus criou Adão e Eva, os criou perfeitos. O relato da criação afirma que Deus viu tudo o que tinha feito e que tudo era muito bom, era perfeito. Há muita gente que não entende o que significa a perfeição. Digo isso porque com frequência me deparo com pessoas que perguntam: por que Deus colocou no jardim a árvore do bem e do mal? Não é o próprio Deus o autor do mal? Vejamos este assunto. Deus tinha criado os seres perfeitos, mas para que Adão e Eva fossem perfeitos, precisavam ser livres moralmente. E para ser livres, precisavam do poder da escolha. E para escolher, eles tinham que ter perante eles pelo menos 2 caminhos. Senão, como poderiam escolher? Agora, esses 2 caminhos eram a possibilidade do bem e a possibilidade do mal. Isto quer dizer que se Deus colocou a possibilidade do mal e do bem, então Ele é o autor do mal. Não. Não tenha pressa em tirar conclusões. A possibilidade de não é o. Vou explicar. As ilustrações ajudam a entender conceitos. Eu pergunto, você tem a possibilidade de contrair câncer? Sim ou não? Claro que sim. Agora, isso significa que você está com câncer? Claro que não. Porque a possibilidade de não é o.
Então, ali estava o primeiro casal, no Jardim do Éden. Eram livres, podiam escolher. Existiam duas possibilidades diante deles, mas infelizmente eles tomaram a decisão errada. Escolheram a possibilidade do mal, e então o pecado apareceu. Mas, quando lemos o relato bíblico, vemos que Deus lhes tinha advertido. Deus tinha falado para eles não se aproximarem da árvore. Esse conselho está implícito. O relato literal está registrado aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. E diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles tinham sido advertidos. Se se aproximassem da árvore do conhecimento do bem e do mal e comessem, morreriam. Assim sendo, o melhor jeito de se verem livres da tentação era ficarem longe da árvore, mas não o fizeram. A lição que aprendemos é que todos, querido, todos temos alguma árvore em nossa vida. E a melhor maneira de sairmos vitoriosos é ficarmos longe do ponto da tentação. Agora, cada um sabe o que é tentação para si mesmo. Ninguém precisa dizer para você. Você conhece suas fraquezas. Fique longe daquilo que pode lhe fazer cair. A segunda parte da lição fala das tristes consequências da decisão desastrosa que Adão e Eva tomaram. Está registrado no capítulo 3 de Gênesis, começando com o versículo 17. Diz assim: Eva teria dores de parto, mas Adão sofreria diariamente ao trabalhar no campo. Iria se deparar com obstáculos e teria de lutar e suar para colher alguma coisa. Assim, Adão saberia que a desobediência também teria afetado a criação. Além disso, enquanto cultivasse a terra, ele iria lembrar que tinha sido formado do pó da terra e que um dia voltaria para o pó. Mas a pior das consequências da desobediência não foi no aspecto físico. Foi no aspecto do relacionamento, das emoções. O casal começou a discutir entre si. Começaram as acusações, as intrigas. Adão acusou a sua mulher, a mulher acusou a serpente. Ninguém queria assumir a responsabilidade. Mais ainda, o medo apareceu. Adão e Eva tiveram medo de Deus e medo um do outro, vergonha. Passaram a preparar aventais com folhas de figueira para cobrirem a sua nudez. Enfim, a vida virou uma tragédia. Hoje, nós vivemos no século do medo. As casas são verdadeiras prisões onde os cidadãos se escondem de seus próprios irmãos para não serem vítimas de violência. Não é esse o mundo que Deus criou para seus filhos. Mas o pecado é insidioso. Ele destrói tudo por onde passa. Quando a tentação chega, ele não mostra a cara feia das consequências, só mostra o brilho sedutor do momento. Foi assim no Éden e continua sendo assim também em nossos dias. Vamos agora para 8:3. Aqui se fala do poder da decisão. Veja, após a queda de nossos primeiros pais, nós não perdemos o poder de decidir. Continuamos sendo seres moralmente livres. Livres para viver ou livres para morrer. Livres para escolher o bem ou o mal. Para nossa felicidade ou para nossa desgraça, mas livres. A lição menciona 2 homens bíblicos como exemplo de todos os seres humanos. O primeiro é Abraão. Veja o que diz em Hebreus, capítulo 11, versículos 8 ao versículo 10. Diz assim: pela fé Abraão,
quando chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou uma terra de promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Para sair obedecendo a ordem de Deus, Abraão teve que tomar uma decisão. E ele decidiu pela fé. Decidiu sair, sem saber para onde ia, somente acreditando que Deus o estava chamando. Que Deus iria levá-lo para um lugar melhor do que aquele que os seus pés estavam pisando. Oh, querido, grava isto na tua mente. Deus nunca vai levar você para um lugar onde a graça de Deus não te sustente. Mesmo que no começo parece que Deus errou, Ele jamais erra. Coloca bem isso na mente. Agora, após a queda de Adão e Eva, Deus nos deu um instrumento que iria nos ajudar a decidir do jeito certo, a decidir para o bem, a decidir para a vida. Esse instrumento chama-se fé. Mas a fé é um presente de amor que Deus dá àqueles que convivem com Ele. Fé é confiança. E para confiar em alguém, você precisa conhecê-lo, conviver com essa pessoa, passar tempo com ela. Como é que a fé lhe ajuda a tomar decisões certas? Enquanto você convive com Deus, através do estudo da sua palavra, você aprende os seus caminhos, conhece o mapa, ouve os conselhos divinos e quando chega o momento de decidir, você sabe o que fazer. Abraão era amigo de Deus. Por isso, quando Deus o chamou, não hesitou em responder o chamado com sabedoria. Tomou a decisão certa, saiu, deu origem à grande nação de Israel. Mas a Bíblia relata que Abraão nem sempre tomou a decisão correta. Errou muitas vezes, como quando não confiou nas promessas de Deus e se apressou a ter um filho com a serva de Sara. Enfim, é claro que nesses momentos nos quais ele tomou decisões erradas, não estava em comunhão com Deus. Seria impossível errar permanecendo ao lado de Deus. Mas o que me deixa animado nesta lição é saber que mesmo depois de ter caído, Abraão se levantou, continuou a sua caminhada com Deus. Esse é o segredo da vitória. Eu não estou justificando que você se separe de Deus e tome decisões erradas, não. Mas, querido, se por coisas da vida você cair, levante-se. Não fique caído. Ninguém vai se perder porque caiu alguma vez. Se alguém se perder, será porque, tendo caído, não quis se levantar e continuar a sua caminhada com Jesus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a fé e a confiança em Deus podem ter efeitos curativos. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 10. Diz: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. O primeiro sentimento negativo que apareceu no ser humano depois da entrada do pecado foi o medo. Tive medo e escondi-me, disse Adão. O medo o levou a se esconder. É exatamente isso que o medo continua fazendo com o ser humano hoje. Ele nos leva a nos esconder, a nos proteger de algo que consideramos perigoso. Eu digo consideramos porque com frequência inventamos os perigos.
No caso de Adão e Eva, por exemplo, o pai não lhes ia fazer nada. Pelo contrário, ia lhes ajudar. Mas o medo levou o ser humano a ver a Deus como uma ameaça. Desse dia em diante, o medo se espalhou entre os seres humanos e hoje é a doença típica dos tempos e está associado com a depressão. O medo tira a tua liberdade, fecha teus olhos para enxergar os caminhos, não te permite vislumbrar horizonte nenhum. Quando o medo domina você, o seu corpo sofre uma série de mudanças. O coração bate mais rápido para enviar sangue para as extremidades e para o cérebro. As pupilas ficam dilatadas e são produzidas 3 hormônios: a adrenalina, a noradrenalina e os corticoides, chamados também de hormônios do medo. Os corticoides impedem que se produza a conexão entre os neurônios, base da criatividade. Portanto, é biologicamente impossível que uma pessoa com medo seja capaz de desenvolver todo o potencial que ela tem. O medo é a falta de segurança que Adão e Eva tinham quando estavam na companhia de Deus. Depois da entrada do pecado, eles passaram a se sentir inseguros e perderam isso completamente depois do pecado. Ao longo da história, uma das buscas desesperadoras da raça humana tem sido a busca de segurança. Mas a segurança neste mundo de pecado não existe, não há nada seguro. Para quem não tem Cristo, a vida não tem garantia nenhuma, é incerteza pura. Mas para quem tem Jesus no coração, a vida, mesmo cheia de perigos e dificuldades, é sem dúvida uma oportunidade. Há muitos tipos de medos. Melhor dizendo, medo de muitas coisas. Medo do escuro, da morte, da vida, de ser feliz, medo das doenças, até medo das pessoas. Quando alguém tem medo das pessoas, em parte, é porque fica se comparando com os outros e sente-se diminuído. Os outros sempre parecem mais bem-sucedidos, melhores, com mais sorte, conseguem os melhores empregos, as melhores oportunidades, enfim. Mas há algo que você precisa saber. As pessoas que parecem bem-sucedidas também sentem medo. Mas elas são capazes de vencer o medo. A diferença é que, para aqueles que não têm Jesus, o medo os deixa paralisados. Mas, para quem tem fé, o medo os leva a sentirem-se mais vivos e a enfrentar os desafios. O cristão enfrenta tudo o que ele teme, como sendo um desafio. Tem a audácia de enfrentar seus medos e ser livre em Jesus. Isso não significa que o cristão não vai sofrer derrotas, porque muitas vezes o sucesso, escuta bem isto, o sucesso é feito de pequenas derrotas, de tentativas, que o medroso não se atreve a fazer por temor da frustração e do fracasso. Como pode o cristão vencer o medo? Existem vários passos. Vou te mencionar 3. Primeiro, aceite que você tem medo. Todos padecemos disso. E reconhecer que temos medo não é sinal de fraqueza. Agora, se você não aceitar isso e não conta isso para Deus, como é que Deus vai poder lhe ajudar? Segundo, identifique qual é a origem de seu medo. Às vezes, não é fácil identificar essa origem. Então pense, o que é que motiva você? Quando você descobrir o que é que motiva você, então aí saberá qual é a origem de seu medo. Por exemplo, se você gosta de fazer parte de um grupo, é provável que o seu medo seja a rejeição. Se você gosta de dinheiro, é provável que o seu medo seja o medo de ficar desempregado, sei lá. Em terceiro lugar, olhe para o medo cara a cara, face a face. O nosso pior inimigo é sempre a nossa própria cabeça.
somos capazes de imaginar coisas muito piores do que é a realidade. Por exemplo, quando um chefe lhe diz, faça isso, ou então, se você não fizer, aguarde as consequências, é provável que você comece a pensar em consequências muito mais dramáticas, muito maiores do que aquelas que realmente vão vir. Definindo, para você superar os seus medos, o melhor é fazer de Cristo a grande motivação da sua vida. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que passou a Segunda Guerra Mundial em vários campos de extermínio. Segundo ele, não se salvaram daquele inferno os mais fortes, nem os mais cultos, nem os melhores preparados, mas aqueles que tinham uma motivação além da sua própria vida presente. Porque elas diziam, quando sair de aqui, escreverei um livro. Quando sair daqui, verei os meus filhos. Quando sair daqui, contarei isto para o mundo. E qual, querido, a melhor motivação de que dizer para você mesmo, eu sei que tudo isto vai passar, porque Jesus está no controle da minha vida. Como dizia Nelson Mandela, não é valente quem não tem medo, mas quem sabe vencer o seu medo. E com Jesus, você pode vencer. A segunda parte da lição fala da segurança que o cristão pode ter no amor e no poder de Deus, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor pareçam aterradoras. Vou mencionar somente 2 versos da Bíblia. O primeiro deles fica no Salmo 118, versículo 6. Diz assim, o Senhor é por mim, não recearei que pode fazer o homem. Oh, querido, não podemos negar que vivemos em tempos perigosos. Há muita maldade no mundo, violência todos os dias, em todos os lugares. Você não pode mais andar seguro pelas ruas. Não são as pessoas, mas também a crise financeira que se aproxima, é o medo do desemprego, o temor das doenças que vão se propagando como epidemias, enfim. Em meio a tudo isso, o salmista pergunta, por que você tem medo daquilo que o homem possa lhe fazer, se Deus está com você? Oh, meu amigo, isso não significa enterrar a cabeça para não ver o perigo, mas significa que quando Deus coloca paz no seu coração, então você está em condições de enxergar melhor a saída para seu problema e não se afogar nele. Muitas vezes você se afoga num copo de água, simplesmente porque seu coração está cheio de medo. Com o coração cheio de medo, achando que Deus se esqueceu de você, assim você não chega a parte alguma. Você só se desespera, se afunda cada vez mais no medo. Às vezes, medos imaginários, vindos da falta de fé e de confiança em Deus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o amor e a graça de Deus deveriam nos levar a amá-lo mais e a servi-lo de todo o coração. Para começar, vamos meditar no que diz Paulo quando escreve sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Este verso fala do amor maravilhoso de Deus pela raça humana. Oh, querido, fazemos parte do plano eterno de Deus, elaborado antes dos tempos eternos. Mas alguns cristãos têm dificuldade para compreender isto. Por exemplo, nesta semana recebi a seguinte pergunta: pastor, se Deus sabia que o homem ia cair, por que o criou? Só para mostrar o seu amor como um espetáculo a ser visto pelos anjos? Não haveria sido melhor simplesmente não criá-lo? Onde está o amor de Deus?
Por incrível que pareça, esta pergunta incomoda a muita gente. E vou responder desta maneira. Deus é amor. E o amor de Deus o leva a doar-se, a entregar-se. Foi por isso que criou o ser humano. O contrário do amor é o egoísmo, que não compartilha, mas deseja tudo para si. A pessoa egoísta só faz algo quando tem certeza de que vai ganhar, quando as coisas vão dar certo para ela. Mas com Deus, as coisas são diferentes. Ele sabia que o ser humano ia cair, sabia, mas esse não foi motivo para não criá-lo. Porque também sabia que em Cristo o ser humano poderia tornar-se um vencedor, mesmo tendo que passar pela noite escura do pecado. Quem mais sofreu com o pecado não foi o homem, foi Deus. Teve que sacrificar o mais precioso que ele tinha, a vida de seu filho unigênito. Veja, Deus não era culpado pela decisão errada do homem, porém, ele sofreu e permitiu que seu filho sofresse. Quando um dia chegarmos ao final de tudo, saberemos que terá valido a pena viver e termos sido salvos, mesmo com a dor desta vida. Pessoalmente, eu acredito que se eu vou viver eternamente ao lado de Jesus, bendita seja a dor e a tristeza que preciso enfrentar às vezes circunstancialmente nesta terra. Talvez neste momento você está sofrendo por algum motivo e se pergunta por quê. Tenha calma, espere. Deus tem um propósito para a sua vida, ainda que você não compreenda isso neste momento. Mas voltemos para o texto de Paulo. O amor de Deus foi demonstrado com sangue. Deus poderia ter nos abandonado a nossa triste sorte, mas não o fez. Ele enviou a esta terra o que tinha de mais precioso, o seu filho, para morrer por uma raça rebelde que preferiu andar nos seus próprios caminhos. E agora, como deveríamos reagir diante desta demonstração de amor? O próprio Paulo nos dá a resposta na epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andai em amor. A vida cristã é isso, andar em amor. Isso é lógico, porque se pertencemos a um Deus de amor, o resultado natural vai ser o amor. Amor na família, amor no lugar do trabalho, amor na igreja, amor para você mesmo. Como? Cuidando do seu corpo, enfim. A segunda parte da lição nos leva a falar do Deus da graça e da graça de Deus. O texto está em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está tentando dizer aqui é que o propósito de Deus, ao nos remir, não foi só nos livrar da morte eterna, mas também preparar um povo para glorificar a Deus por sua graça, por toda a eternidade. A graça é o centro da mensagem cristã. Desde Gênesis 1:1, onde o ser humano recebe tudo sem fazer nada, só pela graça, até Apocalipse 22:21, que encerra a Bíblia dizendo a graça do Senhor Jesus seja com todos. O tema que destaca em todas as páginas da Bíblia é a graça redentora de Jesus. A graça nos apresenta a salvação completamente separada de qualquer mérito nosso. Significa que Deus fez tudo. A nossa salvação é uma dádiva de Deus. Mas vamos
voltar ao texto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não quer dizer que a fé exerce uma função importante em nossa salvação? Parece, mas não é assim. O verso continua dizendo, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Está claro. A fé não é nossa, é um presente de Deus. Nada é nosso, tudo é dom de Deus. A salvação é uma dádiva, não é uma recompensa. Não pode ser das obras, porque a obra salvadora já foi concluída na cruz. Não podemos aumentar nada e também não lhe podemos tirar nada. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima para baixo, mostrando que a partir daquele momento o caminho estava aberto. Já não havia mais necessidade de realizar sacrifícios aqui na terra, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha sido sacrificado na cruz do Calvário. A pergunta agora é a seguinte: qual é o jeito certo de reagir diante de tamanho sacrifício? Jamais poderei pagar com as minhas obras. Nada do que eu fizer conseguiria. A salvação foi me otorgada pela graça. E então, o que eu devo fazer? Nada? Exatamente. Nada em relação à minha salvação. Mas você não acha que pelo menos deveríamos dizer muito obrigado? Claro que sim. E aqui entra o lugar para as obras. Paulo diz que não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Mas logo no verso 10, ele acrescenta, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Somos feitura sua. A palavra feitura em grego é poema, de onde vem a palavra poema. Veja, quando eu era novo, gostava de escrever poemas. E sei, por experiência própria, que uma poesia ou um livro jamais estão concluídos. É dito que escrever é a arte de corrigir. Por isso, quando eu tenho que entregar um livro para a editora, chega um momento em que tenho que enviá-lo do jeito que está, porque senão eu nunca vou enviá-lo, porque nunca vai estar concluído. Sempre haverão coisas que corrigir. Bom, o cristão é assim. Deus não trabalhou, não terminou. Ele continua cada dia fazendo crescer o ser humano. Bom, o que Deus quer nos dizer é que a conversão não é o fim da obra da salvação. É apenas o começo. Fazemos parte agora da nova criação de Deus e Ele vai continuar agindo em nós para nos transformar de acordo com o plano que Ele tem para a nossa vida. O seu propósito é nos fazer semelhantes a Ele. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar o valor da integridade como fonte de bem-estar físico, mental e espiritual. Talvez você esteja se perguntando, o que tem a ver a integridade ou a santidade com o bem-estar físico? Tem muito. Olha, em primeiro lugar, vou repetir o que eu disse mais de uma vez nestes comentários. O fato de que Deus espera a santidade de seus filhos não é porque Ele se alimente da santidade ou da obediência ou da adoração dos seres humanos. Deus não é um Deus egoísta que criou a raça humana para que adore Ele. Ele criou o ser humano para que o ser humano seja feliz, para que desfrute de uma vida plena. O que levou Deus a compartilhar sua vida foi o seu amor. E quem ama, comparte. Deus compartilhou a sua vida. Só que Deus sabe que para que o homem e a mulher sejam plenamente felizes e realizados, precisam ter uma boa saúde mental, física e espiritual. E a obediência fiel aos princípios estabelecidos por Deus para uma vida feliz é parte indispensável dessa vida sadia.
De que maneira? Veja, o ser humano é um ser físico, mental, emocional e espiritual. É como um triângulo, tem 3 lados. Quando esses 3 aspectos estão bem, então há boa saúde. Essa saúde boa inclui o bem-estar dos 3 lados de seu ser. Um afeta o outro. Se você está bem espiritualmente, isso vai se refletir na sua vida física e também emocional, para melhor. Agora, se você está fisicamente doente, isso pode afetar na sua vida espiritual. Não há como separar a interdependência dessas 3 áreas da vida. Agora, o que pouca gente sabe é que a área espiritual é a base, é o que dá a sustentação para todo ser vivo. É como se fosse uma coluna vertebral, a base do triângulo, o fundamento do edifício. Se você está bem nas outras áreas, mas descuida o aspecto espiritual da sua vida, nada daquilo que você consiga nas outras áreas vai satisfazer você ou vai lhe fazer feliz. É isso, querido, não depende de você. Deus criou você desse jeito. Isto é como a fome, ou como o assédio, como o cansaço. Não depende de você. Quando chega a hora de comer, mesmo você dizendo, não quero comer, a fome aparece, está aí presente. E assim também é da vida espiritual. Mesmo que você diga, não, eu não sou um ser espiritual, isso não depende de você. Você saiu das mãos de Deus, é um ser espiritual. No caso de Jesus, ele não veio somente para ensinar-nos a obedecer. Ele veio também para ensinar-nos como obedecer. E perceba como o inimigo o atacou no deserto. Pelos 3 lados, nas 3 áreas da sua vida. Na área física, através da fome. O inimigo disse, se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Na área mental e emocional, o inimigo o atacou através do orgulho, da suficiência própria, da presunção. Lhe disse, se tu és o filho de Deus, lança-te do abismo e nada te acontecerá. E na área espiritual, através da adoração. O inimigo disse, tudo isso te entregarei se prostrado me adorares. Mas, querido, Jesus venceu. E por que venceu? Porque era Deus? Não. Claro que era Deus, mas não venceu por isso. É verdade que era Deus. Mas lembre-se que ao vir a esta terra, Jesus fez um pacto com seu Pai. De que nesta terra ele não usaria seus poderes sem o consentimento do Pai. Mas o diabo queria que Jesus tomasse a decisão sozinho, que quebrasse a dependência com o Pai. Por isso usou várias vezes a expressão, se tu és filho de Deus. Ou seja, você também é Deus, não precisa depender do Pai. Prova que você é Deus, faz isso, faz aquilo. Mas Jesus venceu. Era necessário que ele vencesse. Senão, nós estaríamos perdidos para sempre. Jesus foi íntegro. Para quê? Somente para agradar o seu Pai? Claro que sim. Porque a pessoa que ama deseja ver a pessoa amada feliz. Mas Jesus foi íntegro também. Porque a integridade faz bem à pessoa que pratica a integridade. Quando você quebra a integridade, você se faz em pedaços. A palavra integridade significa completo, tudo, sem faltar um pedaço. E quando você não é íntegro, você se divide, se desintegra. E isso te faz um dano terrível, que afeta a tua saúde física e também a tua saúde emocional. A segunda parte da lição fala da importância da integridade. Existem perguntas que devemos fazer-nos pessoalmente. Porque, por exemplo, como eu sou quando ninguém está me olhando? O que eu faço quando estou longe daqueles que me conhecem? Na escola, na hora da prova. No restaurante, na hora de comer. No escritório, na hora de fazer as contas. Na rua, na hora de olhar. Enfim, a lista não teria fim. Mais do que falar para os outros, eu devo refletir com essas perguntas para mim mesmo e pedir a Deus forças para viver com integridade.
Porque mesmo que ninguém esteja me olhando, eu me vejo. E isso me faz um mal terrível. A lição desta semana apresenta 3 personagens bíblicos que foram provados na sua integridade. O primeiro deles é José. Diante da tentação, José não olhou para os lados aí para ver se alguém o ia reconhecer ou não. Ele olhou para cima e perguntou: como poderia fazer este mal e pecar contra meu Deus? Perceba que a preocupação de José não era a igreja. A igreja tem importância, mas a José não lhe preocupava a igreja, lhe preocupava a Deus. Sua vida era uma vida de amor com Deus e o resultado desse relacionamento de amor era a integridade e também, logicamente, o estar bem com a igreja. Para ser íntegro, primeiro você precisa amar a Deus com todo o seu coração. Eu te pergunto, você tem certeza que seu coração pertence a Jesus? Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o domínio próprio não é simplesmente a força de vontade humana. O verdadeiro domínio próprio é o fruto do Espírito, otorgado por graça àqueles que procuram o Senhor. Veja, Deus deseja que nós tenhamos domínio sobre todas as tendências naturais da carne. O Espírito Santo veio para produzir em nós o fruto do domínio próprio que precisamos para controlar as paixões da nossa natureza. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo conserva o controle, tem o controle sobre as nossas ações, os apetitos, as ambições e os pensamentos. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo, vivendo em nós, manterá o domínio sobre as emoções, os estados de ânimo, a imaginação, os desejos, enfim. Pode crer que o Espírito Santo em você conservará o domínio de seu temperamento, da sua língua, de seus talentos, de seu dinheiro, de seu tempo? O domínio próprio é fundamental na vida cristã. Porque um discípulo é aquele que aceita voluntariamente a disciplina do seguidor de Jesus Cristo. As palavras discípulo e disciplina têm a mesma raiz no idioma original. Veja, você está completamente errado, enganado, se você acreditar que é um discípulo, mas não reconhecer que o discipulado envolve aceitar a disciplina do verdadeiro seguidor de Jesus. Se você quiser aprender a arte do domínio próprio, precisa começar submetendo-se ao domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer dar para você equilíbrio, domínio próprio, ajudar a negar-se a si mesmo, dar-lhe autodisciplina que capacitará você para controlar-se diante da tentação. O domínio próprio é uma parte da tua herança espiritual. O Espírito Santo está desejoso de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa. E João 2, 15 e 16 apresenta o ideal de Deus para os discípulos de Cristo. Diz o seguinte, veja: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberbia da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O grande problema é entender como trabalha o Espírito para produzir em nós o fruto do domínio próprio, que em realidade está entrelaçado com o fruto do amor, a paz, a benignidade, enfim. O pior que pode acontecer com você é pensar que somente porque você ora, estuda a Bíblia de manhã,
já o fruto do Espírito vai aparecer na sua vida. Bom, a devoção pessoal é básica, mas, querido, não é suficiente. Então, como é que o Espírito produz as boas obras em você? Vejamos. Existe muita confusão em relação a este assunto. Quem é aquele que exerce o domínio próprio em você? É o Espírito ou é você? É o Espírito aquele que exerce o domínio próprio nas horas da tentação? Ou você somente recebe a vitória como um fruto e você não faz nada? Quem é que exerce o domínio próprio? É você com a ajuda do Espírito? Ou é Espírito em você sinto a participação? Qual é a participação humana? Ter fé é só ficar de braços cruzados esperando que Jesus controle tua vida e te leve para longe da tentação? Aonde fica a participação humana? Qual é o verdadeiro papel da força da vontade? O apóstolo Paulo explica este assunto de maneira simples. Veja, quando nós vamos a Jesus e convivemos com Ele, Jesus faz parte da nossa vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito habita em você. Jesus habita em você na pessoa de seu Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios 6:19, diz: Ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que sucede então? O Espírito Santo está morando em você. Aí ele obriga você a fazer as coisas certas, mesmo você não querendo? Não, querido, não é assim. Você não se transforma numa máquina ou num robô que está obrigado a fazer algo contra a sua vontade. O que acontece é algo maravilhoso. Quando você permite que Jesus forme parte da sua vida, quando você permite que o Espírito Santo habite no seu coração, ambos passam a ser como uma só pessoa. As vontades se juntam. Já não vivo eu, diz Paulo, mas vive Cristo em mim. E aonde vai você, se Cristo é agora aquele que vive em você? E o que agora vivo na carne, continua dizendo o apóstolo, espera um pouco. Não acaba de dizer, já não vivo. Como então ele acrescenta, e agora vivo? No final de contas, vive ou não vive? Esta é a maravilhosa realidade do cristão. Veja, quando você vive uma vida de comunhão diária com Jesus, a vontade de Jesus e a sua vontade humana se juntam. São duas vontades numa só vontade. Os desejos de Jesus são teus desejos e teus desejos são os desejos de Jesus. Então, quando chega a tentação, quem é aquele que toma a decisão? É Jesus ou é você? É você, mas é Jesus. Quem é aquele que se retira dos caminhos do pecado? É você ou é Jesus? Quem é aquele que exerce o domínio próprio? É o Espírito em você ou é você no Espírito? Oh, querido, a tua comunhão com Jesus é tão profunda, a tua convivência com Ele tão íntima, que as duas vontades se transformam numa só vontade. A vida que agora você vive, vive na fé do Filho de Deus. Isto o confirma o Espírito de profecia quando diz: quando a vontade é colocada, é posta do lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e a unifica com a vontade divina. Isso está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 694. Você percebe? O domínio próprio não é um domínio próprio teu. Nenhum trabalho exclusivo do Espírito. Nem um pouco seu, um pouco do Espírito. É um só esforço, uma só atitude, uma só decisão. O Espírito e você fundidos numa só vontade, chamada vontade santificada. O segundo ponto da lição nos leva a considerar a vida de José. Este jovem decidiu que o Espírito Santo tomaria controle da sua vida. E o resultado disso foi uma vida de vitória.
não sucumbiu diante da tentação. O fruto do domínio próprio apareceu na vida de José. E ele soube dizer não ao pecado. A história de José é uma história de sonhos. A Bíblia chama ele de José, o sonhador. O centro de seus sonhos era Deus. Veja, aquela tarde, quando seus irmãos o venderam e ele foi levado para Egito, uma terra distante, ele olhou pela última vez desde a colina para as tendas do seu pai e fez uma promessa a Deus: Senhor, eu não sei aonde vou, eu não sei para onde me levam, mas aconteça o que aconteça, custe o que custar, eu nunca deixarei de te amar. As pessoas podem tirar minha liberdade, podem querer acabar com meus sonhos, podem arrancar meus braços, as pernas, inclusive podem me distanciar da minha família. Eu vou para um país onde não tenho amigos, ninguém me conhece, vou como um escravo, talvez para começar lavando pratos, limpando banheiros, mas Deus meu, vou contigo, e acontece o que acontecer, nunca deixarei de te amar. Olá, querido, já estamos na lição 7 do trimestre. E o propósito da lição desta semana é mostrar que a vida do cristão não consiste somente em ter sido perdoado dos pecados passados. Consiste também em ser vitorioso sobre os pecados na vida presente. Vamos começar dizendo que Paulo termina o capítulo 5 com este versículo. Veja, diz assim: a lei foi introduzida para que o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Interessante a expressão de Paulo, foi introduzida, a lei foi introduzida. Em grego, significa foi adicionada. Por que se adicionou a lei? Por que foi agregada a lei? Para que abundasse o pecado, diz Paulo. Quer dizer que a lei faz aumentar de tamanho o pecado? Sim, de certa maneira. Como? É simples. Ele te faz olhar o pecado como em realidade o pecado é. A lei. A lei mostra a verdadeira natureza do pecado e da transgressão. Pense, por exemplo, numa lupa e troque a palavra abundar por aumentar. Mas quando o pecado aumentou, a graça aumentou muito mais. Quer dizer, quando você olha através da lente da lei o pecado se vê na sua verdadeira natureza e malignidade. A lei aumenta a realidade do pecado para que nós não duvidemos da sua malignidade. Mas, ao fazer isto, o pecado aumenta a graça, porque a graça de Deus brilha mais intensamente quando o fundo negro do pecado está lá. Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no universo? Por quê? Por uma razão. Entre outras, claro. E essa razão é que para que os homens conheçam melhor a graça maravilhosa de Cristo. Agora, para um pouquinho. Não quer dizer que Deus fez entrar o pecado para mostrar sua graça. Não. Mas já que o pecado entrou, Deus tomou essa circunstância para mostrar sua verdadeira e maravilhosa graça. Onde o pecado abundou, sua graça sobreabundou. Onde o pecado cresceu, sua graça transbordou completamente. Isto é, pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, não existe pecado que não possa ser perdoado. Lembra o que Jesus disse quando esteve nesta terra? Todo pecado será perdoado ao ser humano. Todo. Não é uma boa notícia. O querido Evangelho é justamente isso. A boa notícia. A boa notícia é que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Por isso te digo uma coisa. Você não pode viver atormentado pelos erros de sua vida passada. Teria sido bom que você nunca tivesse caído. Teria sido bom que você nunca tivesse andado no caminho negro do pecado. Mas apesar disso,
não há motivo para se desesperar, porque Deus ama você e preparou remédio para o ser humano. Qual é o remédio? O perdão gratuito, a sua graça maravilhosa. Mas agora Paulo pergunta em Romanos 6, 1, o seguinte: o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Ah, interessante. O apóstolo quer dizer que ninguém pode usar a graça maravilhosa de Cristo como desculpa para continuar vivendo uma vida de pecado. Agora, a partir deste versículo, até o versículo 12 do capítulo 6, Paulo desenvolve um conceito interessante. Ele apresenta o pecado como um mestre que governa seus escravos. Na realidade, a vida de um pobre pecador é uma vida de escravidão. Ele não vive, ele não sonha, ele não vai aonde quer, e sim aonde seu mestre o levar, onde o pecado ordena. O pobre pecador não tem vontade, e se tiver alguma não lhe serve de nada, porque tem que obedecer às ordens de seu patrão, o diabo. Mas Paulo diz que agora que somos cobertos pela graça maravilhosa de Cristo, não somos mais escravos do pecado. Estamos libertos. O homem que obedece ao seu mestre pecado já morreu na hora que você aceitou o Senhor Jesus Cristo. E esse cadáver deve ser enterrado. Agora, o que mais me fascina pessoalmente é o que Paulo diz no verso 3. Veja. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ah, quer dizer que a morte de Jesus somente vale para aqueles que são batizados. Vejamos isto. O salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos e todos nós merecemos morrer. Mas Cristo vem agora e Ele carrega os nossos pecados e morre por eles na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Mas essa morte de Cristo só vale para aqueles que são batizados, porque quando somos batizados na sua morte. É isso que Paulo afirma. Depois disto, Paulo continua a desenvolver o seu pensamento de que as pessoas que foram batizadas na morte de Cristo foram ressuscitadas para uma vida nova com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, o pecador que tem sido perdoado tem que ressuscitar para uma vida de vitória, para uma vida nova. Esse novo homem ressuscitado não é mais escravo de Satanás, porque o escravo já morreu, já foi sepultado. A nova criatura está livre, está fora do poder do pecado. Mas isso não significa que o novo cristão não vai enfrentar novas lutas. As lutas, querido, vão acompanhá-lo até o dia da volta de Cristo. Mas isso significa que o diabo já não tem mais poder para exigir nada de você. Olha, o diabo quer demandar alguma coisa que demande obediência do velho homem que está morto e enterrado, mas não do novo homem que é você, libertado pelo poder maravilhoso de Jesus. Isto nos leva ao segundo ponto da lição. O versículo 12 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, entendeu? Enquanto você não conhecia Jesus, o pecado te dominava, controlava a tua vida por completo. Mas ao ser justificado, já dissemos várias vezes, Deus olha para você como se você fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a justiça de Jesus foi transferida para você. A pureza, a santidade de Jesus também. Portanto, que comunhão pode existir entre a luz e as trevas? Entre a justiça e a injustiça? Você está livre. Você é a própria justiça de Jesus. Isso é o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você viu? Não somos mais
pecadores. Fomos feitos justiça de Deus. Mas o que realmente importa é a expressão nele. Em quem? Em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus somos feitos justiça de Deus. Então agora eu te pergunto, por que não pode reinar mais o pecado sobre você? Porque você é a própria justiça de Deus. E por quê? Porque você está em Jesus. E o que significa estar em Jesus? Manter comunhão, companheirismo diário, permanente com Jesus, que é a própria justiça de Deus. Ele é justo, somente nele. No momento em que você se afastar dele, já não é mais justo. Só nele pode ser justo. Se você se afastar de Jesus, aí o pecado torna a reinar na sua vida. Ellen White diz que precisamos entender o poder da vontade. A vontade não pode apenas se concentrar em não cair no pecado, e sim em não cortar a comunhão com Jesus. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Somente quando você estiver em Jesus, a sua força de vontade será uma força de vontade santificada. E então você estará em condições plenas de vencer o pecado. Agora vejamos o que diz Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe que este é um texto-chave de Romanos. É também um texto muito usado por cristãos sinceros, que acreditam que não se deve mais guardar o sábado porque foi abolido na cruz. A expressão mal entendida é a seguinte: pois não estáis debaixo da lei e sim debaixo da graça. Ora, pensam esses cristãos, se não estamos debaixo da lei, não temos mais por que obedecer os mandamentos. Agora estamos debaixo da graça e estamos livres da lei. Bom, o pensamento destes cristãos é interessante, mas vamos ver do que Paulo está falando. O final do capítulo 6 é a vitória sobre o pecado. O pecado não deve reinar mais sobre aqueles que foram justificados. Isso é o que vimos até aqui. Então, por que você pensa que, de repente, no meio do tema da vitória sobre o pecado, o apóstolo diria que já não há lei, que a lei não existe mais? Ele estaria se contradizendo. Não há lógica nesse tipo de raciocínio. Voltemos a ler o versículo 14, uma vez mais, para entender. O pecado não tem mais poder sobre os libertos. O que é o pecado? João responde em 1 de São João, capítulo 3, versículo 4. Diz: todo aquele que comete pecado infringe também a lei, pois o pecado é a infração da lei. Ora, se o pecado é a infração da lei, como é que o pecado reinará sobre os justos se já não existe mais lei? Porque o pecado é a infração da lei. E não havendo mais lei, não haveria mais pecado. Então, como poderia reinar? Seria um contrassenso. Não teria sentido nenhum.